A arte da libertação. Jiddu Krishnamurti. Vão ser abordados o problema da existência, a natureza das relações humanas, a ação integrada, a confusão da mente. O problema da existência. Como teremos várias palestras nestas próximas semanas, acho importante seja compreendida a relação entre o orador e vós. Antes de mais nada, o que nos interessa não são ideias nem opiniões. Não estou procurando convencer-vos a respeito de nenhum determinado ponto de vista, nem estou tentando transmitir ideia alguma, porquanto não creio que ideias, opiniões, possam operar uma modificação fundamental na ação. O que traz a transformação radical é a compreensão da verdade do que é. Não estamos, pois, interessados em opiniões nem ideias. As ideias sempre encontram resistência. Uma ideia pode ser contrariada por outra ideia e uma opinião gerar contradição. É, portanto, de todo fútil procurar a solução de um problema por meio de uma ideia. Como disse, as ideias não produzem transformação radical. E nos tempos atuais é essencial que se realize, nas condições de existência do mundo, bem como em nossas vidas individuais, uma transformação radical, uma revolução de valores. Tal transformação dos valores não pode operar-se mediante simples modificações de ideias ou substituições de sistemas. Está, pois, entendido que não desejo persuadir-vos nem dissuadir-vos em relação a um determinado ponto de vista. Não estou fazendo o papel de guru para ninguém, pois não acho que um guru seja necessário para o descobrimento da verdade. Muito ao contrário, o guru é um verdadeiro empecilho ao descobrimento do real. Não estou, tampouco, procedendo como um guia ou chefe, incutindo uma opinião, criando uma organização, porque o guia é sempre fator de deterioração na sociedade. Seja-me permitido sugerir que, antes de rejeitar qualquer coisa que eu disser, a examineis muito atentamente, sem tendência alguma. É dificílimo examinar uma coisa sem parcialidade nem preconceito. Mas, se queremos compreender alguma coisa, não deve haver preconceito. Não se pode, simplesmente, relegar a alguma autoridade antiga o que se está dizendo. Esse é, meramente, outro método de fuga. O que desejo tentar é chamar a vossa atenção para certas coisas e, enquanto o faço, não fiqueis como simples observadores, porque vamos empreender juntos uma jornada com o fim de descobrir todo o desenrolar da moderna civilização, seu esplendor e sua catástrofe, em que tanto o Oriente como o Ocidente se veem envolvidos. É uma viagem de descobrimento, empreenderemos juntos, com o fim de observar diretamente e com toda a clareza o que está acontecendo. Para tanto, não precisais de guia, não precisais de guru, não necessitais de nenhuma organização nem de opiniões. O que necessitais é uma percepção clara para ver as coisas como são, pois, ao vermos as coisas com essa clareza, surge a verdade. Para enxergar claramente, requer atenção, não uma atenção esporádica, mas persistente, direta, positiva, sem distração alguma, e é essa que vai ser a nossa dificuldade. Temos muitos problemas políticos, económicos, sociais e religiosos, todos
eles a exigirem ação, mas antes de podermos agir, temos de saber o que é o problema. Seria verdadeiro absurdo pôr-nos simplesmente em ação sem conhecermos todos os elementos de um problema. Em geral, porém, interessamos-nos pela ação, desejamos sempre fazer algo. Há problemas comunais, problemas nacionais, problemas relativos à guerra, à fome, a dissensões entre grupos de línguas diferentes e inumeráveis outros problemas. E, em presença dos mesmos, desejamos saber o que devemos fazer. Nosso impulso, nosso motivo, consiste inteiramente não em estudar a questão ou o problema, mas sim em fazer alguma coisa com relação a ele. Afinal, um problema, como o da fome, exige muito estudo, muita compreensão. Na compreensão, há a ação. Se meramente agimos em consequência de uma reação superficial, tal ação é de todo vã e só conduz a maior confusão. Agora, se o quiserdes, vamos examinar com muita clareza, sensata e racionalmente todo o problema da nossa existência. Não vou dizer-vos o que deveis pensar, como o fazem os propagandistas, mas, com o exame do que é, aprenderemos como pensar a respeito de um problema. O que é muito mais importante do que sermos instruídos sobre o que devemos pensar. É tão grave, na hora presente, o problema mundial, tão iminente a catástrofe. Tão rapidamente se vai propagando o desastre, que é coisa de todo vã pensarmos unicamente em conformidade com uma fórmula da esquerda ou da direita. Uma fórmula não pode trazer solução alguma, só pode produzir ação restrita ao seu padrão. Assim, o que tem importância primacial é a compreensão de que estamos em presença de problemas que reclamam um estudo muito cuidadoso e isento de qualquer plano premeditado ou ideia pré-concebida. Não vou oferecer-vos um plano nem dizer-vos o que deveis fazer, mas vós e eu vamos averiguar juntamente em que consiste o problema. Compreendendo o problema, compreenderemos a verdade relativa ao problema, o que constitui a única maneira racional de o entendermos. Se estáis em busca de uma fórmula, de um sistema, sinto dizer-vos que ficareis desapontados, uma vez que não tenho intenção alguma de dar-vos uma fórmula. A vida não tem fórmula. São os intelectuais que têm uma fórmula para impor à vida. A esse respeito, devemos ficar bem entendidos. Sem uma intenção sincera, não chegareis jamais a compreender integralmente o problema da existência. O problema não é unicamente hindu, Maharashtra ou Gujarat. Sendo verdadeiramente infantil considerá-lo assim. O problema é universal. Vosso problema é meu problema. É o problema de todo o indivíduo, seja na Europa, na América ou na Rússia. Pois bem, pretendo ajudar-vos a pensar corretamente. Vós e eu vamos empreender uma viagem de investigação dos problemas da presente crise mundial. Para tal fim, preciso convidar-vos a cooperar. Vós e eu temos de fazer uma viagem juntos e, ao insertardes a viagem, precisais estar preparados para experimentar, observar e perceber bem a significação dessa viagem. Por conseguinte, se assim posso expressar-me, se desejais compreender, não deveis apenas escutar objetivamente a exposição, mas experimentá-la interiormente. Não vou ser dogmático, é estúpido ser dogmático, e as pessoas dogmáticas são intoleráveis. O homem que diz que sabe, não sabe, e devemos precaver-nos de tais pessoas. Ao encetarmos a viagem, precisamos ver bem claro o que é necessário. A primeira coisa essencial é não estarmos presos a nenhuma experiência passada, nacional, religiosa ou pessoal. Se vamos empreender
Uma verdadeira viagem de investigação cumpre desprender-nos de tudo o que nos tolhe. Isso é difícil, sobretudo para os mais velhos, já mais firmemente radicados na tradição, na família e para aqueles que têm conta corrente nos bancos. Os mais novos se mostrarão interessados se lhe acenarmos com uma recompensa, se garantirmos uma alegria, uma posição, uma solução imediata. Estamos, pois, cercados de dificuldades por todos os lados. Pois bem, qual é o nosso problema? O problema comum de nossa existência diária é, sem dúvida, o sofrimento. O sofrimento, sob diferentes formas, é a sina de todos nós. Sofremos economicamente, socialmente, sofremos pela morte de alguém. Existe, naturalmente, um desejo de nos sentirmos em segurança, no meio da insegurança, da incerteza que nos rodeia. Desejamos segurança em relação ao alimento, ao vestuário, ao teto. Desejamos segurança em nossas relações, em nossas ideias. Não é isso o que procuramos? Queremos estar seguro com relação às nossas posses, que podem ser coisas, pessoas ou ideias, e em defesa de nossas posses estamos prontos a guerrear, mutilar, destruir. A fim de estarmos em segurança em nossas relações, em nossas posses, em nossas ideias, criamos fronteiras nacionais, crenças, deuses, chefes, etc. Quando um de nós está, por essa maneira, a procurar a segurança, é natural que haja oposição, e essa oposição gera conflito em nossa vida. Quando estamos em busca de segurança, a existência é uma batalha constante, um conflito interminável. E vendo-nos em conflito, vendo-nos aflitos, desejamos encontrar a verdade. Tal é, em síntese, a nossa situação. Entraremos em pormenores à medida que prosseguirmos. O que mais importa em nossa vida é saber como evitar o conflito, como não oferecer resistência. Com toda a certeza, este é o nosso problema, não? Em todo o mundo há guerras, há fome, luta, conflito entre povos, entre famílias, no seio da família e fora dela. Há discórdia entre brahmanes e não brahmanes, entre hindus e europeus, entre japoneses e americanos, etc, etc. Nosso problema imediato é o da alimentação, da roupa, da morada. É saber se é possível produzir essas coisas essenciais para todos, de modo que não haja mais fome no mundo. Cada partido, cada sistema de esquerda ou de direita, oferece uma solução em conflito com as outras. E vós e eu nos achamos igualmente no meio da luta, politicamente, economicamente e socialmente. Nossa existência é uma luta constante para manter a nossa posição, para ganhar dinheiro e conservá-lo em nossas mãos, e vemos-nos assediados por inúmeros outros problemas, o problema da morte e do que acontece após a morte, o problema da existência de Deus, da verdade, etc. Como devemos aplicar-nos a esses complexos problemas? Todos os intelectuais que se têm ocupado com esses problemas e tentando mostrar-nos o caminho têm falhado. É esta a calamidade da moderna civilização, não achais? Os intelectuais falharam, suas fórmulas são impraticáveis e enfrentamos diretamente o problema da fome e das relações adequadas. O que nos interessa, pois, é a ação, nossas relações, o descobrimento de uma maneira de encarar esses problemas. Já vimos que se o encararmos de acordo com as velhas e habituais diretrizes, não conseguimos nenhuma modificação fundamental, mas apenas mais confusão. Como, então, encarar esses problemas por maneira nova? É bem óbvio que não podemos ficar à espera de alguém, guru ou guia, que venha resolver nossas dificuldades. Isso é infantil. É um modo imaturo de pensar. A responsabilidade é vossa e minha.
E uma vez que falharam os chefes e os guias, uma vez que nenhuma significação têm as fórmulas e os sistemas, não podemos ficar sentados como espectadores à espera que nos digam o que fazer. Assim, de que maneira devemos proceder com relação a esses problemas? Antes de agir, precisamos saber pensar. Não há ação sem pensamento. A maioria de nós, porém, age sem pensar. E o agir sem pensar nos trouxe a esta confusão. Por conseguinte, precisamos descobrir como pensar antes de saber como agir. Vós e eu precisamos encontrar a maneira correta de pensar. Não achais? Se nos limitamos a citar o Bhagavad Gita, a Bíblia ou o Alcorão, isso não tem significação. Citar que outra pessoa disse não tem valor algum. Repetir uma verdade é o mesmo que repetir uma mentira. Com o repetir, pensamos ter resolvido o problema. Absurdo. A autoridade, moderna ou antiga, não tem relação alguma com o pensar correto. Só quando vós e eu descobrimos a maneira de pensar corretamente, estaremos aptos a resolver os formidáveis problemas que nos desafiam. Se esperarmos que outros façam esse trabalho para nós, esses outros se tornarão nossos chefes e nos levarão, como sempre, ao desastre. Ora, como começar a pensar corretamente? Para pensar corretamente, precisais conhecer-vos a vós mesmos, não achais? Se não vos conheceis a vós mesmos, não tendes base para pensar corretamente e, portanto, o que pensardes não terá valor. Vós não sois diferentes do mundo. O problema do mundo é vosso problema. E o vosso processo individual é o processo total do mundo. Isto é, vós criasteis o problema que tanto é individual como universal. E para produzir a ação correta que o resolverá, deveis ser capazes de pensar corretamente. E para pensar corretamente é bem óbvio que precisais conhecer-vos a vós mesmo. Nessas condições, nosso interesse principal não é a mera salvação pessoal, mas saber pensar corretamente, mercê do autoconhecimento. Os indivíduos criam o mundo, o indivíduo, por conseguinte, é de suma importância. Vós e eu somos responsáveis pela brutal confusão reinante no mundo. Patriotismo, choque das nacionalidades, discórdias absurdas entre pessoas. Examinaremos tudo isso mais tarde, mas é perfeitamente claro que vós e eu somos responsáveis pelos sofrimentos do mundo e não uma força misteriosa qualquer. É direta a nossa responsabilidade e para produzir a ação correta precisamos pensar corretamente. Por conseguinte, vós e eu somos da máxima importância, como disse. Enquanto não souberdes o que sois, nenhuma base tereis para pensar com justeza. E esta é a razão porque é essencial conhecerdes a vós mesmos antes de fazerdes qualquer coisa. As pessoas inteligentes dirão, porventura, conhecemos muito bem o problema mundial. Quem diz isso não quer agir. Apresentar uma solução para o problema mundial sem se conhecer a si mesmo significa apenas adiar o inevitável, porquanto o problema do mundo é o problema individual de cada um. O indivíduo não está separado do mundo. Compreender a si mesmo não significa apartar-se do mundo. Não há existência no isolamento. Coisa nenhuma vive no isolamento e eu não estou propondo uma fuga à vida, uma esquiva ou um retraimento da vida. Muito ao contrário. Só podeis compreender-vos a vós mesmos em relação com pessoas, coisas e ideias, e essa relação existe sempre, nunca falta.
O processo de relação é um processo de autorrevelação. Não podeis renunciar às relações. Se o fazeis, deixais de existir. Nessas condições, o que estou dizendo é praticável, não é algo vago, mas cabe-vos, em primeiro lugar, perceber o problema e depois averiguar a maneira de o enfrentar, e enfrentando corretamente, estareis capacitados a resolver o problema. Eis porque vós sois da mais alta importância. Vou falar-vos mais adiante sobre a maneira de uma pessoa se compreender a si mesma, para que seja correto o seu pensar e, por conseguinte, correta a sua ação com referência aos problemas que nos defrontam. Há uma diferença entre pensar correto e pensamento correto. O pensamento correto é estático, enquanto o pensar correto é flexível. Está sempre em movimento. O pensamento correto conduz ao descobrimento, ao conhecimento direto, e vemo-nos com a observação de nós mesmos. O indivíduo varia constantemente e, por isso, necessita de uma mente sobremodo ágil. Esse é o único caminho que produz ao pensar correto e, por conseguinte, a ação correta, pela qual tão somente se poderá resolver a atual confusão. Em vista da guerra iminente e da devastação atómica da humanidade, não é vão concentrar-nos na mera transformação individual? Esta é uma questão muito complicada que requer cuidadoso estudo. Espero que tenhais a paciência de acompanhar-me passo a passo e de não desistir a meio caminho. Sabemos quais são as causas da guerra. Elas são bem patentes e até um colegial é capaz de discerni-las: ganância, nacionalismo, desejo de poder, divergências geográficas e nacionais, conflitos económicos, Estados soberanos, patriotismo, uma ideologia da direita ou da esquerda impondo-se a outra, etc. As causas da guerra são engendradas por vós e por mim. A guerra é a expressão espetacular da nossa existência de cada dia, não é verdade? Identificamo-nos com um determinado grupo nacional, religioso ou racial porque isso nos confere uma sensação de força e a força inevitavelmente provoca a catástrofe. Vós e eu somos responsáveis pela guerra e não Hitler, nem Stalin, nem nenhum outro superchefe. É muito cômodo dizer que os capitalistas ou os chefes desorientados são os responsáveis pela guerra. No íntimo, cada um deseja riqueza, cada um deseja poderio. São estas as causas da guerra e os responsáveis sois vós e eu. Acho que está bastante claro que a guerra é o resultado de nossa existência diária, com a diferença apenas de ser mais espetacular e mais cruenta. Uma vez que todos estamos procurando acumular posses, amontoar dinheiro, criamos naturalmente uma sociedade com fronteiras, limites e barreiras aduaneiras, e quando uma nacionalidade isolada entra em conflito com outra, resulta inevitavelmente a guerra, o que é um fato. Não sei se tendes pensado neste problema. Temos a guerra à nossa frente e creio ser nosso dever averiguar quem é o responsável por ela. Um homem sensato, sem dúvida, reconhecerá que é responsável e dirá: vejo que estou causando esta guerra e vou, por isso, deixar de ser nacionalista. Não terei patriotismo nem nacionalidade. Não serei hinduísta, nem muçulmano, nem cristão, mas um ser humano. Requer isso uma certa clareza de pensamento, clareza a que, em geral, nos furtamos. Se pessoalmente sois contrário à guerra, mas não por causa de um ideal, visto que os ideais são empecilhos à ação direta, que deveis fazer? Que deve fazer um homem sensato que se opõe à guerra? Deve, antes de tudo, purificar a sua mente, não achais? Libertar-se das causas da guerra, como, por exemplo, a avídias. Logo, se sois responsável pela guerra, deveis libertar-vos das causas da guerra.
Significa isso, entre outras coisas, que deveis deixar de ser nacional. Estais disposto a isso? Não estais, evidentemente, porque os tais que vos chamem hindu, brahman ou qualquer coisa, ou qualquer que seja o vosso rótulo. Isso significa que venereis o rótulo e preferis a viver sensata e irracionalmente. Por essa razão, estáis caminhando para a destruição, quer vos agrade, quer não. Que deve fazer uma pessoa que deseja libertar-se das causas da guerra? Como sustar a guerra? Pode-se sustar a guerra iminente? O ímpeto da ganância, a força do nacionalismo, postos em movimento por todo o ser humano, podem ser detidos? Não podem ser detidos, evidentemente. A guerra só será assustada quando a Rússia, a América e todos nós nos transformarmos imediatamente e dissermos que não queremos mais saber de nacionalismo, que não seremos mais russos nem americanos, nem hindus, nem moslem, nem alemães, nem ingleses, mas entes humanos em nossas relações, procurando viver felizes uns com os outros. Se as causas da guerra forem desarraigadas de nossos corações e nossas mentes, então não haverá mais guerra, mas o movimento de forças prossegue com ímpeto crescente. Vou apresentar-vos um exemplo. Quando uma casa está ardendo, que fazemos? Procuramos salvar da casa o mais possível e estudar as causas do incêndio. Procuramos depois tijolos de qualidade adequada, material não inflamável, um sistema melhor de construção, etc. e tornamos a edificar a casa. Em outras palavras, abandonamos a casa incendiada. De modo idêntico, quando uma civilização está a ruir, a destruir-se, os homens sensatos que percebem que nada podem fazer para o impedir, edificam uma nova que seja à prova de incêndio. Essa é, sem dúvida, a única maneira de agir, o único método racional e não o reformar o velho, remendar a casa que se incendiou. Pois bem, se eu reunisse todas as pessoas convictas de que estão verdadeiramente livres das causas da guerra, que aconteceria? Em outras palavras, a paz é suscetível de organizar-se? Vede bem o que isso significa. Vede o que se subentende na questão de organizar a paz. Uma das causas da guerra é o desejo de poder individual, facional e nacional. O que acontece se fundamos uma organização pró-paz? Tornamos-nos um foco de força e o cultivo da força é uma das causas da guerra. Temos guerras contínuas e, todavia, quando nos organizamos em prol da paz, fazemo-lo para ter mais poder. Justamente uma das causas da guerra. No momento em que nos organizamos pela paz, começamos a adquirir poderio e, tendo poder, criamos as causas da guerra. Que devo então fazer? Sendo a força uma das causas da guerra, devo opor-me à guerra, criando uma nova força? No próprio processo da oposição, não estou criando poderio? Por conseguinte, o meu problema é inteiramente diverso. Não é um problema de organização. Não posso falar a um grupo, mas somente a vós, como indivíduo, mostrando-vos as causas da guerra. Vós e eu devemos, como indivíduos, aplicar o nosso pensamento ao problema em vez de o passarmos ao outro. Ora, tal como na família, quando há afeição, quando há caridade, não precisamos de organização pela paz. Do que necessitamos é compreensão mútua. Cooperação, quando não há amor, há guerra inevitavelmente. Para compreender o complexo problema da guerra, deve o indivíduo aplicar-se a ele de maneira muito simples. Aplicar-nos ao problema de maneira simples significa compreender as nossas próprias relações com o mundo. Se nessas relações existe uma mentalidade de força, uma mentalidade de domínio, essas relações hão de criar, inevitavelmente, uma sociedade baseada na força, na dominação, a qual, por sua vez, provocará a guerra.
Posso perceber tudo isso com muita clareza, mas se falo sobre o assunto com 10 pessoas e organizo essas pessoas, que fiz eu? Criei uma força, não é? Uma vez que conto com o apoio de 10 pessoas que estão em oposição aos mercadores de guerra, sou também responsável pela guerra. Não há necessidade de organização. A organização é o elemento de força gerador de guerra. Há necessidade de indivíduos contrários à guerra, mas se os reunirmos numa organização ou sob um credo, colocamos-nos na mesma posição do mercador de guerra. Os mais de nós ficamos satisfeitos com palavras, vivemos de palavras sem sentido, mas se examinarmos muito atentamente, muito claramente o problema, ele próprio nos dará a solução. Não precisamos procurá-la. Assim, deve cada um de nós estar cônscio das causas da guerra e ficar livre delas. Qual a solução para as questões da unidade hindu-muslim, da amizade entre o Paquistão e a Índia, da rivalidade entre os Brahmins e os não-Brahmins? Bombay deveria ser uma cidade livre ou fazer parte do Maharashtra? Se Bombay deve ser cidade livre ou não, se deve haver amizade entre hindus e muçulmanos, são problemas iguais aos que se apresentam aos seres humanos em todas as partes do mundo. São problemas difíceis ou são problemas infantis? Positivamente, já era tempo de nos termos emancipado dessas puerilidades, e é isso jamais problemas momentosos. Quando vos intitulais hinduístas e dizeis que pertenceis a uma determinada religião, não estáis disputando por causa de palavras? Que se entende por hinduísmo? Um conjunto de crenças, dogmas, tradições e superstições. Religião é crença? Religião é a busca da verdade, e os homens religiosos não têm essas ideias estúpidas. Aquele que busca a verdade é um homem religioso e não tem necessidade de etiquetas tais como hinduísta, muçulmano, cristão. Porque nos chamamos hinduístas, muçulmanos ou cristãos? Porque não somos verdadeiramente religiosos em absoluto? Se tivéssemos amor, se tivéssemos caridade em nossos corações, não faríamos o menor caso de títulos. E isso é que é religião, porque os nossos corações estão vazios, enchem-se de coisas pueris, a que chamais questões momentosas. Francamente, isso é falta de maturidade. Se Bombay deveria ser livre, se Bombay deveria ser cidade livre, se deveria haver Brahmins e não Brahmins, são estes os problemas momentosos, ou são apenas uma fachada, atrás da qual vos escondeis? Afinal, é que é Brahman. De certo, não é aquele que põe as vestes sagradas. Brahman é um homem que compreende, que não tem autoridade na sociedade, que é independente da sociedade, que não tem ganância, que não busca o poder, que está à margem de toda a espécie de poder. E esse é que é o Brahman. Somos pessoas assim? Não somos, evidentemente, porque então nos rotulamos com um nome sem significação alguma. Fazemo-lo porque isso traz proveito, nos dá uma posição na sociedade. Um homem sensato não pertence a grupo algum, não ambiciona posição na sociedade, pois isso só produz guerra. Se fosseis realmente sensatos, pouco vos importaria o nome que vos dessem. Não venereis os rótulos, mas rótulos, palavras, se tornam coisas importantes quando o coração está vazio, porque tendo vazio o coração, estáis temerosos e prontos a matar os outros. É um problema verdadeiramente absurdo esse de hindus e muçulmanos. Francamente, senhores, ele é infantil e indigno de pessoas amadurecidas, não é verdade? Ao verdes pessoas imaturas espalhando a desordem, que fazeis? De nada serve dar-lhes cacetadas na cabeça, ou tentais ajudá-los ou vos afastais, deixando-os fazer desordem à vontade como eles gostam dos seus brinquedos. Vós vos retirais e edificais uma nova cultura, uma nova sociedade. O nacionalismo é um veneno, o patriotismo um entorpecente, e os conflitos do mundo constituem uma distração das relações diretas com as pessoas. Se sabeis disso, podeis continuar a condescender com essas coisas. Se perceberdes isso claramente, não haverá mais divisão entre um hinduísta e muçulmano. Nosso problema, portanto, é muito mais vasto do que a questão de se Bombay deveria ser cidade livre, e por isso não vamos
absorver-nos em problemas estúpidos, deixando de parte as questões vitais. As questões vitais estão muito próximas de nós, na batalha entre vós e mim, entre marido e mulher, entre vós e o vosso próximo. Por causa de nossa vida pessoal criamos esta confusão, estas disputas entre brahmanes e não brahmanes, entre hinduístas e muçulmanos. Vós e eu concorremos para esta confusão, somos diretamente responsáveis e não certos chefes. Visto ser nossa responsabilidade, cumpre-nos agir e para agir precisamos pensar corretamente. E para pensar corretamente temos de lançar fora as coisas pueris, as coisas que sabemos de todo falsas e sem significação. Para sermos entes humanos amadurecidos, precisamos desfazer-nos desses brinquedos absurdos que são o nacionalismo, a religião organizada ou seguir alguém política ou religiosamente. Esse é o nosso problema. Se tendes verdadeiro interesse nisso, então naturalmente vos libertareis de todos os atos infantis de adotar determinados rótulos nacionais, políticos ou religiosos, e só então teremos um mundo pacífico. Mas, não tendes interesse em suscitar a guerra, não estáis de veras interessados em ter paz no mundo. Em Puna, talvez vivais pacificamente por ora e pensais que de alguma maneira haveis de sobreviver. Não sobrevivereis. Fala-se de guerra entre Hyderabad e a Nova Índia, de problemas comunais, etc. Estamos todos à beira de um precipício. Toda esta civilização em que o homem tinha tanta fé está ameaçada de destruição. As coisas que temos criado e cultivado com tanto carinho, todas são em jogo atualmente. Para que o homem se salve do precipício, torna-se necessária uma verdadeira revolução. Não uma revolução sangrenta, mas uma revolução de regeneração interior. Não é possível regeneração sem autoconhecimento. Sem vos conhecerdes a vós mesmos, nada podeis fazer. Temos de pensar em cada problema profundamente e de maneira nova. E para o fazer, precisamos libertar-nos do passado, o que significa que o processo de pensamento deve findar. Nosso problema consiste em compreender o presente na sua enormidade, com suas inevitáveis catástrofes e desgraças. Precisamos encarar tudo isso de maneira nova. Não pode haver nada novo se transportarmos sempre connosco o passado, se analisarmos o presente por meio do processo do pensamento. Eis porque, para se compreender um problema, necessita-se findar o pensamento. Quando a mente está tranquila, quieta, serena, só então está resolvido o problema. Por conseguinte, é importante a compreensão de si mesmo. Vós e eu temos de ser o sal da terra, professando um novo pensamento, uma nova felicidade.